Boa tarde a todas e a todos. Esse é mais um webinário IPEA, e hoje o tema será tributação, mais especificamente tributação do consumo, serviços digitais e imposto mínimo. Com os pesquisadores aqui do próprio Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Maria de Oliveira e Pedro Humberto Bruno de Carvalho. Bom, aqui a regra é muito simples, tá? São 25 minutos para cada apresentação. Os convidados podem fazer as perguntas na sala de bate-papo. Ao final, eu vou mediar essas perguntas. As perguntas podem ser feitas durante a própria apresentação. Essa apresentação está sendo gravada. Amanhã já vai estar no YouTube, no próprio canal do IPEA, dos webinários, tá? Então, sem mais delongas, por favor, João Maria, sua apresentação. Obrigado, Bruno. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui no webinário do IPEA. Eu vou apresentar um estudo sobre impactos setoriais e regionais de mudanças na tributação sobre o consumo no Brasil. A hipótese principal desse trabalho é que a tributação sobre consumo no Brasil, ela gera má alocação. Independente da perspectiva do tamanho da tributação, a forma, a complexidade como ela se dá, ela gera problemas de má alocação na economia e, consequentemente, gera perdas. A hipótese é que essa má alocação, então, gera perda, e aí eu vou apresentar uma simulação dessas mudanças tributárias. A questão toda é que no Brasil, como de resto em alguns países ainda subdesenvolvidos, a maior parte do consumo ainda é sobre, a maior parte da tributação ainda é sobre consumo de bens e serviços. Quase metade dos tributos pagos no Brasil são sobre bens e serviços. E os serviços hoje no país são bem menos tributados do que os produtos industriais, o que induz ao maior consumo relativo de serviços, afetando a estrutura produtiva brasileira. Essas distorções de preços relativos decorrentes da tributação induzem o investimento em setores cuja produtividade cresce menos, em detrimento de setores com maior potencial de crescimento da produtividade. Esse talvez seja o mais nocivo efeito dessa questão da tributação. E quando a gente coloca aspectos regionais, os diversos níveis, principalmente, por exemplo, em relação ao ICMS, geram distorções muito grandes. Alguns estudiosos, como, por exemplo, Bernardo Api, dizem que uma consequência grande é exatamente a ineficiência da alocação geográfica da produção. Ao invés da economia se aproveitar ou se apropriar de vantagens comparativas, ela termina fazendo caminhos onde as vantagens sejam vantagens tributárias. Isso faz com que haja perda de eficiência. Essas distorções geradas, elas são basicamente por conta da própria estrutura do tributo sobre bens e serviços, das diferentes formas de incidência desses tributos, dos regimes simplificados que não são completos, não são plenos, da enorme variabilidade de alíquotas e da profusão de benefícios fiscais e de regimes especiais. Todo esse arcabouço gera uma complexidade que tem um custo de transação, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas que gera um problema, esse sim, de má alocação. Eu vou apresentar simulações utilizando o modelo de equilíbrio geral em cima das duas PECs que hoje tramitam no Congresso. A PEC a 45 de 2019 e a 110 de 2019. As duas PECs podem ser resumidas nos seguintes pontos. Vai existir uma substituição progressiva dos tributos, dos 5 tributos atuais sobre o consumo, basicamente PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um imposto tipo IVA, denominado Imposto sobre Bens e Serviços. O modelo seria complementado por um imposto seletivo incidente sobre alguns serviços
geradores de externalidade negativas, como, por exemplo, fumo, bebidas alcoólicas, etc. Basicamente, o que muda de uma para outra é que a PEC que está na Câmara, ela prevê uma alíquota de 25% e uma transição de 10 anos. A PEC que está no Senado prevê uma alíquota de 26,9% com uma transição de 6 anos. Para efeitos de comparação, eu vou gerar um cenário com 10 anos, porque aí eu posso comparar as duas PECs, a da Câmara e a do Senado. Então, eu utilizei um modelo de equilíbrio geral, um modelo de equilíbrio dinâmico, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele é um modelo sequencial, que tem fechamento neoclássico por períodos, é um modelo multirregional aberto, multirregional porque eu rodo o modelo é executado usando os 27 estados do Brasil e alguns países cuja a importância comercial é grande. As razões para isso é que eu vou conseguir capturar vantagens comparativas, eu vou conseguir diferenciação dessas vantagens por país ou região, vou capturar os efeitos regionais, vou trabalhar com a possibilidade de mudança na produtividade por país ou região, e eu vou trabalhar com a elasticidade de substituição entre produtos de diferentes países e também de estados diferentes. É um modelo multissetorial também. Vou utilizar tempo discreto, eu rodo o modelo com o que houve de 2014 a 2019, aplico um choque em 2020 e aí vejo o que vai acontecer com a economia até 2033. É um modelo de equações não lineares e que prevê mobilidade do trabalho, ou seja, existe a possibilidade do trabalhador sair de um setor para outro ou de uma região para outra, ou ambos, ok? Esse é um modelo, então, dinâmico, que o que eu faço efetivamente é dar um choque em um determinado instante, eu rodo um cenário base, que é o cenário sem mudança tributária, e rodo um outro cenário contrafactual, que é um cenário de mudança tributária, e daí os efeitos eu consigo ver exatamente a diferença entre eles dois. Os dados que nós usamos foram basicamente os dados da matriz de insumo produto interregional brasileira, estimada a partir das notas fiscais eletrônicas, e dados do projeto chamado Global Trade Analysis Project, onde eu tenho dados de comércio e de I/O, né, de insumo produto, de vários países. Então, eu agreguei esses países em 10 países, com os 27 estados, eu dou um modelo de 37 regiões. E eu trabalho, como eu falei, com matriz de migração regional. O indivíduo, o trabalhador, ele pode permanecer de um ano para outro no mesmo setor, na mesma região, mas ele pode mudar ou de setor ou de região, e, adicionalmente, eu trabalho com o setor de desemprego, ou seja, o indivíduo pode ficar desempregado em função de alguma mudança no fundamento do emprego na economia. Bom, eu vou, então, apresentar os principais resultados. Os principais resultados são basicamente esses aí. Cenário 1, 25% com transição de 10 anos. O cenário 2, 26% com transição de 6 anos. E o cenário 3, 26,9% com transição de 10 anos. Ao final do período, ou seja, ao final do período em que eu faço a simulação, existe um ganho na economia simplesmente porque eu mudei o regime tributário, ou seja, todas as outras questões ficando constantes, há um ganho de 5% do PIB acumulado. Então, esse é o principal achado do trabalho. A nossa tributação sobre o consumo, ela é nociva para a economia, dado que ela gera má alocação. E essa diferença, por exemplo, entre o choque 3 e o choque 2, nos permite pensar que, se eu for fazer a implementação do choque da PEC do Senado, parece que o resultado é melhor se eu fizer em 10 anos. Possivelmente, a economia ela tende a absorver de forma melhor a mudança da migração, dado que o choque 2, apesar de ser do mesmo tamanho, eu ainda tenho um ganho um pouco menor. Mas, em essência, o principal achado aqui é exatamente esse. Eu vou promover ganhos de eficiência na economia brasileira simplesmente fazendo a implementação de um IVA sem exceções,
sem a perspectiva interregional como é hoje e sem a panaceia de alíquotas e de regimes especiais como é hoje. A outro aspecto interessante é a produtividade. A produtividade nos três choques, tá certo? Ela aumenta, a produtividade ela aumenta sobremaneira na PEC do choque 1, que é com 25% de transição. Ou seja, aquele cenário de 5,81 de ganhos, de 5,42 de ganhos no PIB, ele vira, na produtividade, 5,81. Ou seja, eu vou, basicamente, o meu ganho vai ser em termos de ganho de produtividade. Como o modelo, então, ele é um modelo de equilíbrio utilizado setorial e regional, eu tenho a possibilidade de mostrar resultados também por macro-região. Por exemplo, qual é a macro-região que mais se apropria dessa mudança tributária? Basicamente, a região sudeste. A região centro-oeste também tem ganhos. A região sul talvez seja a que tenha menos ganho, mas para vocês terem uma ideia, a maior variação do PIB é exatamente na região sudeste. O PIB do sudeste iria crescer 8,13%. Uma outra coisa importante é quando eu começo a analisar a variação do estoque de pessoal, do emprego. O emprego no sul é o que mais cresce. No Sudeste também cresce. Ou seja, o que está acima da linha cresce a razão de 0,4, por exemplo, ano. E aqui no máximo no Sul. Mas o Nordeste perde um pouco de emprego e o Centro-Oeste perde no início e no final, por uma questão de acomodação, ele volta a ficar positivo. O problema é que o Nordeste perderia um pouco de emprego. Isso já dá um outro approach para esse estudo. O estudo pode induzir que tipo de efeitos de mitigação você precisa, que tipos de ações de mitigação você precisa para diminuir alguns desses efeitos. Uma outra perspectiva é a perspectiva da variação da produtividade. Do mesmo jeito, a produtividade no Sudoeste é a que vence mais, a que cresce mais, e a segunda é o Centro-Oeste, da mesma forma como no PIB. E aí, como eu tenho a questão setorial e regional, eu posso avaliar exatamente a variação do PIB acumulado até 2023 por UFs. Aqui eu estou mostrando choque 1 e choque 3. Por exemplo, o Amapá seria o estado a ter a menor variação, a variação negativa de PIB no choque 1 de 4,44, no choque 3 de 6,46. Ou seja, ia decrescer o valor adicionado gerado no estado do Amapá. Já Minas Gerais, por exemplo, teria um maior ganho de PIB no período, 14,82% nesse período, no choque 1, por exemplo. Já para São Paulo, Rio de Janeiro, em essência, se vocês analisarem, em azul são os estados com maior ganhos. Você vai ver que começa a ter uma intuição de quais são os setores que efetivamente se beneficiariam com a mudança da nossa tributação sobre consumo. Eu estou mostrando aqui, então, a variação do PIB acumulado no período analisado para cada estado. Aí eu também coloco a variação do emprego. Obviamente, a Bahia, por exemplo, perde um pouco no emprego, como também o Mato Grosso, um pouco menos no choque 1, e no choque 3, um pouco mais. A gente começa a ter, então, uma intuição de quais são os setores que efetivamente vão ter que fazer ajustes de produtividade, ajustes de eficiência, dado que você vai deslocar, como eu falei, os serviços são pouco tributados no Brasil, e, consequentemente, a tributação sobre serviços iriam aumentar. Se a gente pensar em termos de pessoal ocupado, São Paulo apresenta o melhor padrão de crescimento. Um crescimento de PIB de 5,92, um crescimento só por conta da variação, da mudança do regime tributário, de 1,47 no pessoal ocupado e um aumento de produtividade de 2,05, embora que a gente viu que Minas Gerais, por exemplo, tem um ganho de PIB maior, mas o ganho de emprego é menor. Então,
Isso fica muito claro quando a gente vai analisar por setor no tempo, quais são os setores que, de alguma forma, são mais impactados positivamente por essa reforma tributária. Bom, o setor que mais é impactado seria o extrativismo, embora que o extrativismo, durante a transição, chega a um pico e depois cai, teria que se analisar se essa queda vai continuar, mas, efetivamente, a indústria de transformação é quem é uma das grandes beneficiadas com a mudança do regime tributário, da estrutura tributária brasileira. Durante o período de transição, até 2029, ela vai crescer o PIB, consequentemente, ela vai ficar num patamar alto. A parte de distribuição de água, gás, energia, tratamento e rejeitos também cresce. O comércio, por uma questão de eu vou aumentar o ciclo da economia, o comércio também cresce um pouco. Se a gente começar a analisar, obviamente, por exemplo, alojamento e alimentação é o setor que mais perde, é o setor menos tributado no Brasil hoje, e alguns setores, eles variam em cada estado, como vai ser, se é positivo ou negativo, como, por exemplo, informação e comunicação, transporte de cargas e passageiros, e aí eu passo a mostrar aqui, para chegar mais ao próximo do fim, exatamente quais são os setores ganhadores em termos de variação positiva do PIB, tá? Eu estou mostrando aqui somente para o choque 1, tá? A diferença entre eu aplicar o choque 1 e o cenário base em percentuais. Dá para perceber, por exemplo, o extrativismo, ele perde em alguns estados, ok? Mas ele ganha em outros. A indústria de transformação ganha em quase todo o país, no caso só Pernambuco. Acho que isso aqui é a indústria sucroalcooleira de Pernambuco, que é muito subsidiada. Esses subsídios deixariam de existir. Distribuição de água, gás, energia, tratamento e rejeitos, ganharia em quase todo o país. Por quê? Porque, principalmente, energia é muito tributado. Energia no Brasil é muito tributado, tem que pensar um pouco sobre isso. Comércio, de uma forma geral, cresce, embora cresça pouco. Em essência, indústria de transformação e geração de distribuição de água e energia, na maioria das UFs, há um aumento do PIB, sem diminuição de emprego. O comércio ganha, embora em patamar menor, mas é evidentemente porque o ciclo ele vai rodar mais rápido, a economia vai girar mais rápido, vai gerar ganhos. Em relação ao extrativismo, em diversas UFs, o extrativismo aumenta seu PIB. Em outras, diminui. É estranho, mas Minas Gerais perderia. Possivelmente deve ter um efeito exatamente de subsídios. É preciso entender que a mudança de regime tributário no consumo no Brasil, ela geraria uma equanimidade, um nível de equanimidade para todos os setores. Obviamente que você pode produzir alguns efeitos com algumas diferenças, mas bem menores do que o que está hoje, né? E não na perspectiva regional, muito maior na perspectiva setorial. Aí os setores perdedores. Eu tenho basicamente alojamento e alimentação, isso eu não tenho a menor dúvida, é o setor que vai ser mais afetado pela mudança, mas hoje o consumo é menos tributado, além da perspectiva de que o consumo, o tributo em alojamento e a alimentação, principalmente, ele tem muito da informalidade no Brasil. O setor agropecuário, essencialmente, porque já recebe benefícios da exportação, embora a exportação não mudaria, mas cesta básica e algumas coisas desse tipo. No nosso modelo aqui, a gente deixou flat, da forma como a PEC está estabelecendo. Obviamente que nas mudanças, nas negociações, deve ter alguma mudança em cima disso aí. A construção civil, ela anda um pouco de lado, porque a construção civil no Brasil, ela tem características muito diferentes da construção civil no resto do mundo. A construção civil, ela encurtou muito a cadeia, ela ficou muito, na verdade, ao contrário, perdão, ela enlargueceu muito a cadeia. A ideia da construção civil é que ela termina fazendo, para evitar muitos tributos, ela termina fazendo tudo dentro da obra. Na maioria dos países desenvolvidos, a construção civil ela é só um elo da cadeia e ela recebe muita coisa. Ela é a montadora, digamos assim.
No Brasil, não. Tudo se resolve dentro da obra. Tá? A parte de transporte de carga e passageiros, aí tem duas questões. O transporte de carga ele já é bem tributado. Já o transporte de passageiros, principalmente passageiros urbanos, não. Daí a gente tem essa questão do transporte andar um pouco de lado, nem cresce muito, nem diminui muito na maioria dos estados. E informação e comunicação é da mesma forma. Por exemplo, os estados tributam muito comunicação, telecom, por exemplo. O estado que mais tributa, se não me engano, são exatamente o Acre e Rondônia. É da ordem de 38% o ICMS lá. Esses estados iriam ter ganhos na medida em que o tributo ia ficar igual para todos os níveis. Por outro lado, o setor de informação e comunicação, principalmente o setor de informação, área de TI, passou por um processo de desoneração de tributos muito forte, principalmente na década passada, no início da década passada. Quando você repõe, você vê que, por exemplo, alguns estados como São Paulo, você teria uma perda em termos de uma variação negativa de PIB. Vou partir para o final agora. Em termos finalizando considerações finais, os resultados nos permitem afirmar, nos três cenários, que a mudança da forma da tributação do consumo no Brasil vai induzir ganhos diferenciados em termos de PIB, emprego e produtividade nos diversos setores da economia e em diversas regiões. Em todos os cenários, o aumento de PIB é consistente e, após a transição, se mantém estável. Ou seja, colocando todo o resto constante, a nossa tributação sobre consumo, devido à sua complexidade, ela gera má alocação de recursos setoriais e regionais. O período de transição de 6 anos mostrou-se insuficiente para permitir que a realocação se dê em níveis ótimos. Essa diferença de 26,9, no caso da PEC do Senado, para 25, ela produz um resultado maior do PIB de 178%, o que dá para a gente pensar muitas vezes o quanto é nocivo 1% a mais de tributo no nível do PIB, o quanto é nocivo para a economia. A gente tem algumas limitações para o estudo, né? O modelo CGE ele tem um grau de agregação, a gente trabalhou com 68 setores, por exemplo, isso já é uma limitação relevante. O fluxo migratório do trabalhador foi baseado no emprego formal. A gente sabe que o emprego formal, a elasticidade migratória é muito maior. E há, obviamente, também limitações ligadas à hipótese de homogeneidade, de mobilidade de capital e da ausência, como eu falei, dos ganhos com custo de transação. O modelo CGE não consegue capturar bem ganhos com custo de transação. Mas, evidentemente, esses ganhos eles vão existir se eu simplificar o nosso regime tributário. Os custos de transação são bastante altos hoje nas empresas. Um estudo futuro pode encontrar um nível ótimo, mas um nível ótimo, obviamente, requer um debate muito grande, porque tem a ver com o bem-estar desejado na sociedade brasileira. E óbvio que a gente também pode incorporar outras mudanças que avaliem decisões de política pública que visam mitigar efeitos indesejados de mudanças como a que a gente apresentou. Em essência, os resultados aqui obtidos, na perspectiva da estrutura produtiva, é que se fala muito em reforma tributária, mas olhando muito para a arrecadação. A minha ideia é olhar a estrutura produtiva primeiro. Então, em termos de estrutura produtiva, o atual sistema tributário sobre o consumo brasileiro gera misallocation, gera má alocação de recursos na economia brasileira e gera ineficiência. E aí, com a mudança, haverá ganhos de crescimento e eficiência alocativa, se a gente fizer a reforma tributária que unifique regionalmente e setorialmente um tributo nos moldes do IVA. Bruno, eu cheguei ao fim, não sei se eu acho que eu fui em cima do tempo, acho que eu não atrasei, mas você vai me dizer. Desculpa se eu fui muito rápido. Esse estudo está publicado no site do IPE, a carta de conjuntura pode ser achado lá com mais detalhes, ok? Vou parar de apresentar a minha tela, beleza?
Beleza, tá ótimo. Foi até um pouco menos do que os 5 minutos, para ser um pouco mais exato. Parabéns aí, pelo trabalho. Realmente é um trabalho de muito fôlego. Só clarificando assim uma coisa, a proposta seria reduzir, desculpa, seria migrar, que hoje você tem as alíquotas que são diferentes para os bens, né, para setores e por estado, né? A ideia seria passar todo mundo para 25% Ou 26,9, né? ou Com vinte e seis algumas vírgula mais nove de alguns tributos. Isso. e A isso ideia é essa, ou tributação seja, só. você vai ter alguns setores que vão ter diminuição de tributos e outros que vão ter aumento de tributos. Na verdade, a sua matriz de tributos ela é 27, né? Por Por 68, né? 68. Por sessenta e É, oito. e vezes 27 se você considerar origem e destino também. Sim, sim. Porque a Eu tenho sua. 27 por 27 vezes 68, né? Essa é a matriz de tributos. Exatamente. Se você Tá. considerar, Bruno, tem um outro aspecto, que eu tenho dez regiões do mundo, além dos 27 estados, o meu modelo ele trabalha com 10 regiões do mundo, que sejam Estados Unidos, China, que entraram como países, mas eu tenho a União Europeia, eu tenho o Mercosul, eu tenho a África, o Oriente Médio, o resto, a Ásia, o resto do mundo. E aí precisa considerar o seguinte: esses tributos, eles também incidem sobre importados. Então, Sim, também tem um impacto exatamente nessa questão de que, já que eu tenho a sobre o possibilidade de comércio. consumir isso, consumir internamente ou consumir lá fora. Tá, ok. E na verdade você está sempre aplicando na reforma o princípio de destino, né? Também acabaria com essa guerra fiscal de princípio de origem, vamos dizer Isso. assim. A ideia é essa. Na realidade, o que acontece, Bruno, com a mudança, o principal ganho, eu acho que você não vai diminuir. A ideia não é aumentar o nível de tributo na economia ou diminuir. A ideia é fazer uma realocação. Alguns setores pagam menos hoje do que outros e deveriam pagar um pouco mais. E se a gente pensar que, em termos de alguns setores são mais produtivos, a gente hoje está concentrando a nossa tributação essencialmente nos setores que são mais produtivos. E tem uma coisa grave: isso já foi assumido por diversos secretários da Receita Federal lá atrás. A tributação no Brasil, principalmente na década de 80, ela caminhou na direção de onde era mais fácil evitar a sonegação. Você Com entende? Para certeza. garantir receita. Ao passo que a gente sabe que um dos elementos necessários do sistema tributário é ele ser neutro. O nosso sistema tributário não é neutro. Uhum, sem dúvida. Bom, acho que pelo menos essa dúvida aí, essa clarificação de ordem mais básica aí, eu realmente estava precisando fazer, vou deixar registrado aí que tipo de reforma a gente está Bruno, tem tá, tá perguntas aqui tratando, que eu né? estou vendo, tá? Mas eu vou voltar Sim, depois que o isso, Pedro falar. Tem pergunta do Danilo e do Marcos, tá? Que eu gostaria de responder. exatamente, com certeza. A gente vai voltar depois da apresentação do Pedro Humberto. Ok. Então, por favor, Pedro Humberto. Olá, boa tarde a todos. Depois da apresentação do José Maria, agora a minha é mais descritiva e ela vai abordar basicamente essa proposta da OCDE e do G20 de implementar o imposto mínimo. Foi acordado agora em outubro, mas antes essa proposta deriva são basicamente três propostas que foram evoluindo desde 2017 para chegar nessa proposta final. A primeira proposta, o CDE fez para tributar apenas serviços digitais, devido a uma série de rivalidades entre Estados Unidos e alguns países que estavam tributando as gigantes do setor digital. Porque o que acontecia? Essas gigantes do setor digital, Amazon, Facebook,
Google, Microsoft, elas vendiam para todo mundo serviços digitais, você comprava de maneira online, mas o lucro dessas operações era apropriado no país onde tinham sede legal, às vezes nem tinham presença física. Isso gerou, aí a França teve uma iniciativa de introduzir um imposto sobre a venda de serviços digitais de 3%. Então, qualquer serviço digital discutiu-se ser taxado em 3%, até gerando uma dupla tributação. Isso gerou uma série de divergências, não só com os Estados Unidos, mas com países considerados paraísos fiscais, como a Irlanda, a Hungria, que tinham um imposto de renda muito baixo e atuavam como intermediários. Por mais que o Facebook tivesse a sede nos Estados Unidos, as transações eram efetuadas com o Facebook da Irlanda. Vocês podem até ver, se vocês contratarem um serviço como Booking.com, eles vão dar uma fatura com uma empresa da Hungria, mas a Booking não é húngara. Mas eles colocam a subsidiária na Hungria e você faz a transação com base na tributação daquele país, né? Então, a OCDE, diante dessa série de divergências, elaborou uma proposta baseada em dois pilares, pilar 1 e pilar 2, que consiste em você, em serviços digitais, você fazer a tributação não onde a empresa está localizada, mas sim onde os consumidores estão localizados. Então, aquele lucro seria redistribuído para os países, para as jurisdições onde estão os consumidores. É claro, seriam empresas com faturamento acima de 750 milhões e nível de taxa de o lucro que exceder 10%. Isso seria o pilar 1, né? Redistribuição de lucros. E o pilar 2 seria aumentar, garantir uma alíquota efetiva mínima de 15%. Então, países que tivessem a alíquota de 9%, 10% teriam que aumentar e fazer essa redistribuição. Só que veio a pandemia e isso geraria em torno de 80 bilhões ao ano só de aumento de imposto. Mas veio a pandemia e eles quiseram abranger essa proposta não só para o setor digital, mas para todas as grandes empresas, com uma alíquota maior também, e também com uma fórmula parecida, mas um pouco diferente. Então, essa proposta foi acordada agora em outubro, ainda detalhes assim ainda não estão expostos, mas eu publiquei uma nota técnica em agosto sobre a tributação de serviços digitais, e essa proposta de imposto mínimo, que não vai englobar só serviços digitais, mas como todas as grandes gigantes tecnológicas e de patentes, indústrias farmacêuticas, mudei um pouco a apresentação para inserir como vai ficar esse modelo, né? Então, vou começar agora a compartilhar a apresentação. Bem, enfim, mais ou menos tem os objetivos da proposta do plano BEPS, o CDE-G20, que é baseada no pilar 1 e pilar 2. E tem outros tópicos que eu não vou abordar muito, porque não faz parte dessa proposta de imposto mínimo global. O pilar 1 e o pilar 2 podem aumentar a arrecadação global do imposto de renda corporativo em cerca de 275 bilhões ao ano. E isso gera um aumento de mais ou menos 12% da arrecadação global do imposto de renda mundial. Os que defendem a reforma dizem que vai favorecer um ambiente mais favorável ao investimento, onde os incentivos fiscais serão menos relevantes que fatores como qualificação da mão de obra, infraestrutura e pesquisa em desenvolvimento.
Isso porque estava ocorrendo o que chamam race to the bottom. Os países estavam competindo para quem oferecia a menor alíquota de imposto de renda, para atrair investimento. Então, houve uma redução ao longo das últimas décadas da alíquota do imposto de renda corporativo muito acentuada. Então, essa proposta visa eliminar essa competição fiscal no imposto de renda. E também a OCDE argumenta que, na ausência dessa proposta consensual, que já foi acordada por todos os países, exceto Paquistão, Sri Lanka e outros dois, que eu não me lembro, Nigéria, mais um. Na ausência de uma proposta consensual, vai haver a proliferação de medidas unilaterais, como essa de tributar a venda de serviços digitais, enfim. Ocasionaria retaliações entre países e, no pior cenário, o PIB global poderia ser reduzido em até 1%. Então, aqui nesse gráfico, temos diferentes alíquotas do imposto de renda. O azul é efetivo, é o que é efetivamente cobrado, e a soma do azul com laranja seria estatutária, né? Conforme você vê, no Brasil tem a segunda mais alta a alíquota do imposto de renda mundial, porque tem os 25% do imposto de renda da pessoa jurídica, mais a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o Brasil está entre os que mais tributam, né? E outros países, como Hungria, Bulgária, Irlanda, Lituânia, estão ali na faixa de 10% a 15%. E o meio ali por volta de 20%, 25%. Então, o que acontecia? As grandes economias tentavam transferir lucros para países de baixa tributação, onde a receita do imposto de renda não tem relação para os países onde as vendas são realizadas. Às vezes a sede era apenas digital. Como é uma empresa digital, você nem precisaria ter escritórios físicos nesse país, né? Crescentemente, lucros de setores intensivos em bens intangíveis, como patentes na indústria farmacêutica, software, royalties e propriedade intelectual, têm migrado para países de baixa tributação. Isso tem evitado que as grandes multinacionais com alto nível de lucro paguem um alto imposto de renda em seus países de origem. E em 2017, os Estados Unidos, na administração Trump, apesar de ser contra esse acordo global, ele mesmo instituiu um imposto para tributar o lucro de empresas americanas intensivas em patentes que ocorram em jurisdições de baixa alíquota. Então, ele mesmo já institui desde 2017 esse tal de Global Intangible Low Tax Income, ou sistema GILT. E aqui eu dou 3 exemplos de uso de países intermediários para como essas empresas conseguem pagar, né, menos imposto. Por exemplo, um consumidor na Espanha compra por 100 euros um produto da França que custou, tem um preço de aquisição, né, de 60 euros. Então, pela Amazon. Então, o que a Amazon faz? Ela não vai vender diretamente da Amazon França para a Amazon Espanha. Ela vende para a Amazon Luxemburgo. Esse lucro de 40 euros dessa transação é tributado a 0%. O mesmo ocorre com a Holanda, porque eles têm uma regra que tributação entre grupos são isentas. Então, primeiro passa pela Amazon Luxemburgo, que depois passa para a Amazon Espanha. Então, todo o lucro da operação não foi tributado. Temos aqui um outro exemplo, uma indústria farmacêutica da Itália vende um preço de venda de 50 para a Irlanda. Passando para a Irlanda, ela vende para os Estados Unidos o mesmo insumo por 200.
mas ela retém esse lucro de 150, que acaba sendo tributado uma alíquota muito mais baixa do que seria nos Estados Unidos. E, por último, temos outro exemplo: um consumidor dos Estados Unidos faz uma reserva de hospedagem no Brasil, só que a transação ocorre via Booking Hungria. Então, esse lucro de 25 euros, por exemplo, seria tributado a 9%. E aqui, como eu expliquei, são dois pilares que essa proposta da OCDE G20 alcança. O pilar 1 vai abranger apenas as 100 maiores empresas globais com faturamento acima de 20 bilhões. Estima-se uma arrecadação adicional de 125 bilhões de dólares por ano. O que vai ocorrer? Vai se pegar o lucro dessas empresas, o lucro consolidado no mundo inteiro. O que exceder a 10%, esse lucro vai ser remanejado e vai ser distribuído apenas 25% para o país dos consumidores. Então, vai continuar 75% retido no país onde está a sede, sem nenhuma alteração, e apenas 25% vai ser redistribuído. Essa nova proposta, difere muito da anterior nesse sentido. Na proposta anterior da CDS, para a tributação de serviços digitais, seria 100% do lucro que excedesse a 10%, que seria o lucro de rotina, seria redistribuído. Nessa proposta do imposto mínimo global, que vai abranger todas as 100 maiores empresas, vai ser apenas 25%. Isso aqui tem umas estimativas de receita, diferentes alíquotas, mas já foi acordado que seria o que exceder a 10% e o lucro residual repartido seria 25%. Pilar 2 vai garantir uma alíquota mínima em todas as jurisdições do mundo inteiro. E o que estiver abaixo dessa alíquota mínima, que foi estipulada em 15%, a diferença entre o que entre essa alíquota mínima e o que for efetivamente cobrado vai ser distribuído para o país sede. Então, digamos que a Facebook da Hungria pague 9% de imposto naquele país, 6%, que seria a diferença, seria enviado aos Estados Unidos, que é o país sede do Facebook. Isso também é diferente da proposta anterior, que seria redistribuído conforme os países dos usuários, e tem levado algumas críticas países em desenvolvimento. Mas esse pilar 2, diferentemente do pilar 1, vai englobar mais empresas com faturamento acima de 750 milhões, e também prevê-se uma arrecadação de 150 bilhões anuais. Então, diferentemente do pilar 1, a arrecadação tributária adicional não será transferida aos países dos consumidores. Se um país tem uma tributação abaixo da mínima, essa diferença vai ser destinada apenas ao país sede, gerando críticas dos países em desenvolvimento. Além disso, argumenta-se, né, que o markup na venda de produtos e serviços para países em desenvolvimento tende a ser maior. Então, mas a fórmula empregada vai levar em consideração apenas uma média. Então, isso que os países em desenvolvimento reclamaram, mas na prática todos concordaram, porque foi um consenso, e o pilar 1 seria essa redistribuição de lucros. Os países em desenvolvimento seriam beneficiados, né? Porque uma gigante como a Google ou a Facebook, a Amazon, destinaria 25% dos seus lucros para os países dos consumidores. Então,
o pilar 1 compensaria o pilar 2 nesse sentido. Efeitos no investimento global, estima-se que o impacto dessa tributação adicional seja pequeno, vis-à-vis um cenário de retaliações comerciais e instituições de tributos ad valorem na venda de serviços digitais e de outros setores intensivos em tecnologia e em patente. Também tem efeitos indiretos, como aumento das receitas fiscais, nesse cenário da pandemia, né, que há essa necessidade, redução da guerra fiscal, efeito em investimentos em pesquisa e desenvolvimento, porque a disputa por o efeito da guerra fiscal passa a ser nulo, né? Redução do poder de barganha das multinacionais em países pequenos, que elas tendem a demandar uma tributação muito baixa para realizar esses investimentos. Redução dos custos de compliance e aumento da concorrência. Pequenas empresas que não têm capacidade de adotar essas práticas de países intermediários passam a concorrer com maior equidade em relação às grandes multinacionais. Implicações no contexto da Covid-19, não só em termos fiscais, né? Mas um setor esse setor que mais usa dessas táticas são os setores que estão crescendo mais no pós-pandemia, que tem um maior nível de lucratividade. E também a pandemia tem acelerado a digitalização da economia e, consequentemente, a importância do acordo. Além disso, a insatisfação da sociedade civil com a evasão fiscal e o planejamento tributário agressivo foi acentuada nesse cenário da pandemia. Tá? Então, seriam esses os atributos, as externalidades positivas com esse acordo. Então é isso, foi mais uma descrição. Felizmente não tenho detalhes muito técnicos da fórmula ser implementada, porque ainda está em vias de ser acordado. Só expliquei basicamente o funcionamento dos pilares 1 e 2, que foram retirados da proposta de tributação de serviços digitais e serão base dessa nova proposta de tributação mínima global de todas as grandes empresas. Então é isso. Maravilha, Pedro. Muito obrigado pela apresentação. Eu tenho aqui, começando a parte já de perguntas, eu tenho duas perguntinhas aí para você. A primeira, assim, se eu entendi tudo corretamente, o Brasil seria um beneficiário, né, desse tipo de acordo, porque a nossa tarifa está acima dos 15% e o Brasil entraria naquele bolo de redistribuição, não é isso? Sim, o Brasil vai ser beneficiado, estima-se com US$ 1 bilhão anuais, mas poderia ser 3 bilhões se fosse considerado na fórmula a redistribuição para todos os países consumidores, conforme Entendi. os usuários finais. Mas no Pilar 2, eles mudaram e realocaram só para os países sede. Então, o Brasil vai ser beneficiado, basicamente, porque a gente não tem sede multinacional de setor digital, né, entre esse top, basicamente do Pilar 1, que vai ser 25% do lucro dessas empresas. Bolo. Então, aquém do que gostaríamos, mas é o melhor cenário, porque antes não tínhamos nada. Então, é o consenso. Ótimo. A segunda pergunta é o seguinte, quer dizer, qual foi a contraproposta, né, desses gigantes da tecnologia, o GAFAM, né, que o pessoal chama, né, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, né? Quer dizer, eles não assistiram, com certeza não assistiram esse debate alheios, né,
ao que estava acontecendo e devem ter feito alguma contraproposta, né? Você teria essa informação ou não? Eles não participaram dos acordos, mas eles, eu acho que foram representados por esses países pequenos, Hungria, Irlanda, Bulgária. A Irlanda foi fortemente até o final contra esse acordo, porque a Holanda também, por ser tributação zero entre empresas, né? Porque às vezes você tem lá na legislação, a Holanda cobra 25%, mas ela tem regras que permitem, né, a isenção. Quando é entre empresas, não cobra, empresas do mesmo grupo não cobram imposto. Houve bastante pressão, mas no final a proposta que ia ser 21,5%, a alíquota mínima, que era o que os Estados Unidos defendia, ficaria mais perto com o imposto que é cobrado lá, foi reduzido para 15%, que já é um valor mais próximo dos países que tributam menos. Então, esse tipo de pressão ocorreu desses paraísos fiscais, né, basicamente. Entendi. Ainda nessa veia, como o Marcos Heckscher aqui pergunta, como os países que assinaram o acordo precisam regulamentá-lo e o que pode ser decidido no Brasil? O que acontece com os países que não assinaram o acordo? Quer dizer, são as regras de implementação, né? Se tem algum período para isso ser ratificado pelos países, esse tipo de coisa. E o Danilo pergunta aqui, dá parabéns pela apresentação, e pergunta como será a regra para se aprovar uma eventual alteração desse tributo no futuro? Tem alguma previsão na própria regulamentação de revisão, né? Isso aí também. Bom, alguns países conseguiram também um período de transição maior, como a Hungria, ela reivindicou, mas eles já querem implementar para 2023. Mas há um período de transição de cerca de 6 anos para países que têm uma tributação já muito baixa. E as alterações estão abertas, né? Não é algo fixo, e apenas 4 países, houve um consenso, né, nessa proposta, apenas 4 países foram contra. Sri Lanka, Paquistão, Nigéria e acho que mais algum pequeno também. Então, assim, não, não há muito, já foi acordado, mas estão abertas mudanças. Então, alguns parâmetros da fórmula que são muito importantes ainda vão ser. Essa foi uma discussão inicial agora, esse mês de outubro, né? Dia 8 de outubro. Então, detalhes mesmo de como, dessa fórmula de alocação do lucro, ainda vai ser implementada. Mas eles querem que o imposto seja cobrado em 2023. Interessante. Bom, aqui temos uma série de perguntas aqui para o João Maria, tá? Bom, começa aqui com o Eustáquio Reis, parabeniza pelo trabalho, e gostaria que você falasse um pouco sobre os dados utilizados. Quer dizer, no seu modo de ver, quais são as fraquezas do trabalho, né? Quais hipóteses são críticas para os resultados? Vou juntar, tá? Também o Tiago Martinez parabeniza, chamou a atenção dele que a região sul tem o menor ganho de PIB e o maior ganho de emprego. Como poderia ser explicado isso? O Danilo Coelho tem duas questões aqui. Se você estimou algum impacto sobre desigualdade, né? E o que diferencia o seu modelo de outros modelos, né? E o Marcos Heckscher pergunta aqui quais são os estados que mais ganham e mais perdem em termos de arrecadação. Em geral, quem ganha mais em PIB é quem tem mais queda de alíquota? Isso é interessante. Como isso resulta na arrecadação? São essas as perguntas, por enquanto.
Bom, obrigado, Bruno. Antes de mais nada, obrigado a todos que parabenizaram pelo trabalho. Eu vou começar pela resposta do Eustáquio, tá? Nós utilizamos no modelo dados da matriz, basicamente, dados da matriz insumo-produto interregional brasileira, estimada, Eustáquio, pela primeira vez usando dados da nota fiscal eletrônica. O IPEA, institucionalmente, tem um acordo com a Receita Federal, inclusive, recentemente nós recebemos atualizações desses dados para 2018 e vamos recebê-los de 2015 em diante. Então, nós temos dados da nota fiscal eletrônica e esses dados foram utilizados para fazer a estimação, principalmente onde a estimação das matrizes sobre produto interregional é mais falha, que é exatamente no trade interregional, que é o foco forte dos dados dos registros administrativos que estão inseridos dentro da nota fiscal eletrônica. Então, dados da nota fiscal eletrônica geraram a matriz sobre produto, dados dos matrizes sobre produto dos outros países e de trade dos outros países vieram do GTAP, do Global Trade Analysis Project, e dados de migração, eu fiz uma estimação baseada em um estudo do... Não lembrar o nome, obviamente, agora. Eu fiz uma estimação usando a RAIS, eu acompanhei cada empregado de 2004 até 2014 e calculei a elasticidade migratória para o Brasil, regional e setorial. E essa elasticidade é que me dizia a possibilidade do indivíduo migrar. Tá? Então, esses foram os dados principais utilizados. As fraquezas do estudo, bom, outra coisa importante também é que o modelo foi desenvolvido totalmente por mim, tá? O modelo de equilíbrio geral baseado no estudo do professor Caliendo, de Harvard, são um modelo de equações não lineares. Eu não usei, a gente tem hoje duas grandes vertentes de estudos de modelos de equilíbrio. Uma dos australianos, que usam uma ferramenta desenvolvida por eles, chamada GEMPEC, que é muito boa, dá para dar resultados rápidos, e essa que eu estimei agora usando Python a partir do zero, inclusive nós já fizemos várias modificações nelas, na ferramenta, para fazer simulações das mais diversas possíveis. Então, é um modelo de equações não lineares, o que é uma outra vantagem em relação ao modelo linearizado dos australianos. As fraquezas do estudo basicamente a minha migração, a minha elasticidade migratória foi baseada na RAIS, e a gente sabe que a RAIS, o empregado formal no Brasil tem menos elasticidade, ele se mobiliza, ele se movimenta muito mais, quer por questões, muito menos, quer por questões culturais, quer por questões de nível educacional, principalmente, comparado, por exemplo, com os dados dos Estados Unidos. E por outro lado, eu não coloquei mobilidade do capital no modelo. Então, é um modelo que trabalha em nível razão, então eu capturo a variação em razão no tempo, é um modelo que tem um certo dinamismo, e depois disso eu já implementei esse modelo em termos de dinâmica de capital. A outra questão em termos de fraqueza do modelo, de certa forma, é a questão de que o modelo não tinha mobilidade do capital à época, e que eu não capturo um elemento que eu acho que talvez seja impactante, que é o custo de transação, dada a complexidade tributária brasileira. A gente sabe quantas empresas gastam para fazer os seus sistemas tributários, para arrecadar e pagar impostos. Certa vez eu vi o Gerdau falando que a mesma empresa no Brasil, a mesma empresa nos Estados Unidos, tinha 10 vezes mais empregados no Brasil para pagar tributos do que nos Estados Unidos. Isso teria entrar na perspectiva do tamanho da carga. Essa que é uma coisa importante. Então, essa é uma hipótese, é uma fraqueza, e essas todas estão ligadas às questões das hipóteses críticas para os meus resultados. Eu gostaria de ter avaliado coisas como, por exemplo, o que o Danilo falou, né? O Danilo falou impacto sobre desigualdade. Eu não mexo na dimensão da carga. Tá? Eu mexo basicamente na estrutura produtiva. O meu modelo se preocupa com fundamentos econômicos relacionados à estrutura produtiva. Não trabalhei com a questão de welfare state, por exemplo. Além disso, bom, em relação ao Sul, Tiago, em relação ao Sul,
tudo depende, em cada estado existe uma certa composição. Esse resultado que eu coloquei aqui, ele mostra somente 10 setores. Quando a gente abre, eu esqueci de falar isso também em relação ao Estáquio. Nós trabalhamos com o nível de contas nacionais, são 68 setores para os 27 estados. Quando a gente vai analisar a estrutura produtiva de alguns estados, em uns, por exemplo, enquanto o Paraná tem um nível de industrialização, mas de agro também, o Rio Grande do Sul é mais agro do que industrial. E Santa Catarina tem mais serviços e menos indústria intensiva. Então, essas diferenças fizeram com que o PIB crescesse menos e o emprego crescesse um pouco mais, a região sul como um todo. O resultado principal do modelo é que a indústria de transformação ela seria muito beneficiada. E nos estados onde a estrutura produtiva desses estados é marcadamente indústria, tem a participação da indústria de transformação, obviamente esses estados vão ser extremamente beneficiados. Em contrapartida, quando a gente pensa, por exemplo, em relação a serviços de uma forma geral, mas principalmente em relação a alimentação e hospedagem, esses são os principais, digamos assim, entre aspas, perdedores. O Marcos fez uma pergunta. Marcos, existem, na realidade, dois ciclos. O primeiro ciclo de ganhos está associado basicamente à diminuição da carga tributária. Eu diminuo a carga tributária, que é de 27. Tem duas questões aí, tá? O IVA é essencialmente calculado por fora. O ICMS é calculado por dentro. Então, isso aí já dá um certo ganho de dinâmica. O IVA funciona como se fosse um sales tax. A cadeia mais longa tem maiores ganhos do que as cadeias mais curtas, com a modificação. Então, você tem um ganho pela diminuição do tributo, mas você tem um ganho em função do ciclo da cadeia. Tá? Então, por isso que, por exemplo, a indústria tem ganhos maiores, não só porque diminui, mas a cadeia é mais longa. Em contrapartida, por exemplo, em construção civil, a tendência é que encurte a cadeia, porque ela hoje é uma cadeia longa, ela vai encurtar a cadeia, o que vai fazer com que mude a estrutura do próprio setor. Daí a gente não tem muito elemento para falar. Eu não sei se eu respondi todas, Bruno. Estou à disposição sobre isso daí. Acho que tem só mais uma questão em relação aos meus resultados. Eu gostaria muito de ter um certo tempo agora, porque eu tenho outras demandas, principalmente em relação ao que o Estado falou, de tentar trabalhar, botar mais complexidade no modelo. A gente tem o domínio do modelo, porque o modelo foi feito totalmente no IPEA, tá certo? Uma outra coisa é que a gente tem um grupo de estudos na macro chamado GEMAN, que é o Grupo de Estudos em Modelos Macroeconômicos Microfundamentados. E a gente tem esse trabalho de estimação de matrizes já está automatizado, totalmente automatizado, e o trabalho de modelo, a gente no grupo tem gente que trabalha com o modelo dos australianos, com GEMPEC e Randainan, já com publicação, inclusive, e tem parte do grupo que está trabalhando com o meu modelo, o modelo que eu desenvolvi agora, mais recentemente. E a gente tem usado para fazer simulações, principalmente para o Ministério da Economia. Nós fizemos simulação para a Covid, fizemos simulações. Nós temos um estudo publicado de simulações para até 2050, em função de cenários. Aí foi um trabalho junto com o pessoal da DISET, do modelo chamado Globion, ou Globion, em que a gente atuou em conjunto. Então, os dados do modelo do Globion são imputados para dentro do modelo CGE, e o modelo CGE vai, então, rodando para ver como é que vai se comportar a economia. Então, a gente tem exatamente esse cenário de trabalhos que a gente está desenvolvendo, e possivelmente a gente vai voltar para essa questão, dado que recentemente houve um certo movimento, né, Bruno, de retomar o processo de reforma tributária. Uhum. Sim. Na verdade, aqui, fazendo também um pouco de propaganda do seu modelo, tem aqui, quer dizer, o Danilo pergunta quais seriam os diferenciais, né? Eu falando aqui, pelo que eu entendi, seriam o uso da nota fiscal eletrônica, né, para o comércio interestadual, e essa própria perspectiva, né? Tratar cada estado como uma região diferente.
né? Isso daí é a primeira vez que isso é feito, pelo menos que Acho que eu tenha você capturou notícia. muito bem. Uma é uma dessas. Mas a outra é a dinâmica do modelo, tá? É um modelo bem diferente do modelo dos australianos. É um modelo que a gente não lineariza as equações. Então, a tendência quando você lineariza equações em modelos de equilíbrio é você ter perdas. A gente não lineariza. É um modelo dinâmico que tem possibilidade de mobilidade, tanto do trabalho como do capital, mas recentemente a gente implementou. Talvez esses sejam os dois grandes. O que você disse, a gente tem dados de registro administrativos um pouco mais próximos do que seria o cenário real. Esse seria um ponto que você percebeu muito bem. E o outro é exatamente a gente trabalhar com um modelo que tem dinâmica alocativa de capital e de trabalho, que normalmente isso não existe em modelos de equilíbrio, é rígido, tá? E a outra coisa é a possibilidade de você ter um modelo de equações não lineares, mais preciso. Maravilha. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, João, aqui. Vou fazer aqui a propaganda, tá? Dos próximos seminários, tá? Na sexta-feira que vem, nós teremos o seminário Desigualdades Raciais no Mercado de Trabalho, o papel do empreendedorismo, com a Mariana Dias, que é doutoranda em Economia da Universidade de Califórnia, na Berkeley. Esses seminários das sextas-feiras, eles têm uma característica um pouco diferente, que as perguntas podem ser feitas pelos próprios convidados, são bem interessantes esses seminários por conta dessa possibilidade de interação um pouco maior. João e Pedro querem fazer algum comentário final? Ah, Bruno, eu quero agradecer ao convite, tá? Ao Marcos, ao Danilo. Estou à disposição para novas eventuais. A gente tem outros estudos, como por exemplo esse que eu mencionei, que a gente está fazendo um trabalho junto com o Banco Mundial, esse de cenários de produção no Brasil 2020, 2050, onde a gente aproveita dados gerados pelo Globion, que incorpora mudanças climáticas da produção agro-brasileira. Isso é bastante interessante. Então, assim, estou à disposição, estamos à disposição. A gente tem uma colega bolsista, fez um trabalho premiado, inclusive, pelo BNDES, que poderia fazer a apresentação do trabalho dela também aqui, que trabalha com matriz Opa, insumo-produto. Tá? Então, fiquem à vontade, eu agradeço. maravilha. Pedro, uma consideração final? Acho que o Pedro Acho que o Pedro conectou, deve ter tido algum problema. precisou sair. Bom, o Danilo faz uma consideração aqui bastante interessante, né? Quer dizer, o modelo fortalece o IPEA, pois sai muito caro para o governo contratar esse serviço de simulações em outras instituições. Quer dizer, eu acho que é muito interessante a gente ter esses modelos que são caixa transparente, né? Não são caixa preta, que às Não vezes a são gente caixa sai preta. E, contratando Bruno, para ele. é muito bom que você esteja aqui, porque eu gostaria de lembrar de uma decisão tomada na qual você fez parte de eu começar a trabalhar com isso tem uns 3 anos. Agradeço muito a você, porque você foi um dos que Só foi me imagina. convencer, junto com Fabiano, Alexandre Messa e Lenita, para submergir nesse trabalho. Acho que tem 4 anos, Que né, Bruno? bom. Você lembra Tem disso? mais ou menos isso. Sim. Estava começando a tese e tal, e aí hoje a gente já está começando a colher os frutos, quer dizer, é um Sim, modelo sim. puro sangue do Agradeço muito a IPEA, você, né? Bruno. Isso. Imagina, eu que dou os parabéns, aí o mérito é todo seu. Então, sendo assim, vamos encerrar o webinar de hoje, agradecendo ao Pedro Humberto e ao João Maria pelas excelentes apresentações. E lembrando que sexta-feira tem mais, e que essa apresentação está sendo gravada e amanhã já vai estar no canal Webinários do YouTube. Então, por favor, divulguem, se vocês gostaram, para os colegas de vocês, nas suas redes também, tá bom? Ok. Muito obrigado, então, pessoal. Tchau, Abraço, até pessoal. mais. Obrigado, hein? Tchau, Bruno. Um abração. Obrigado a todos. Valeu.